São 10h30 e o assunto não é exatamente pão, né? A gente está entrando nessa área culinária, a Jane Guerra já está aqui conosco para explicar o que é que foi encontrado dentro. Era extrato de tomate, Jane, molho de tomate, do que a gente está falando que teve uma peculiaridade, um ingrediente novo e que não é muito agradável. Bom dia. Bom dia. Não é bem novo, né? Tem sido recorrente esse tipo de ocorrência. A Anvisa publicou hoje resoluções no Diário Oficial da União proibindo a venda e a distribuição de 5 marcas de molho e de extrato de tomate. Os dois. Isso. São lotes de 5 marcas. As marcas são Predilecta, Aro, essas duas são fabricadas pela Predilecta, Pomarola e Elefante, da Cargill, e Amorita, que é fabricada pela Stella Douro. São alguns lotes desta marca que foram analisados pelo Laboratório de Saúde Pública de Santa Catarina. Essas marcas estão proibidas. Estes lotes, alguns lotes destas marcas, né? Que esses foram analisados pelo laboratório e identificou que eles continham pelo de roedor acima do limite permitido por uma norma de 2014 da Anvisa, agência reguladora do setor. Então, são alguns lotes destas marcas que, conforme as resoluções da Anvisa, as fabricantes precisam recolher. E elas foram analisadas pelo Laboratório de Santa Catarina, que é perto da gente, né? Isso ocorre com bastante frequência. Chama atenção hoje porque eram 5 marcas, né? Mas isso tem ocorrido com bastante frequência. Agora, no dia 18 de julho, também foi publicada uma resolução da Anvisa, também proibindo um lote da marca de molho de tomate, extrato de tomate Heinz. Que também tinha o pelo pelo mesmo motivo, né? Ter pelo de roedor acima dos limites. O que chama atenção, Davi, nessa notícia, por isso que a gente já está na linha com a Sônia Amaro, que é supervisora institucional da Proteste, é que esses lotes tinham o pelo de roedor acima do permitido. Ou seja... É permitido. É permitido. Sônia, dentro dessa ideia de que vocês estão aí para defender o consumidor, por que é que o consumidor tem que aceitar um nível permitido de pelo de rato que está determinado pela Anvisa? Bom dia, obrigada pela gentileza de atender a Rádio Gaúcha. Oi, bom dia, como vai? O que acontece é que realmente é um problema seríssimo que acontece. A Proteste, alguns anos atrás, fez também os testes, né? Nós realizamos vários testes em produtos, enfim, e nós detectamos também a presença de pelo de roedor em alguns dos produtos que foram testados aqui pela Proteste. Tanto é que depois que nós encaminhamos, na época, a Anvisa, né, pedindo que realmente fosse adotada providências, logicamente, né, a retirada do mercado desse produto, a Anvisa determinou e instaurou, né, procedimentos administrativos, realizou novos testes e foi realmente constatado, e depois de alguns meses, então, ela pediu que o produto fosse retirado do mercado, aquele lote, né, que foi examinado. Então, você vê que é um problema recorrente, né, quer dizer, é uma que coisa se repete. Mas por que mas pode ter um pouco de pelo? É isso? Um pouquinho de pelo pode ter? Por isso é que a gente pede que realmente as autoridades, a Proteste fez esse pedido, não só quando nós fizemos os testes, né, quer dizer, nós fizemos o encaminhamento dos resultados apontando, porque o que acontece é que, logicamente, que num primeiro momento a gente tem o quê? A gente tem uma sensação lógico, de nojo, né? Como todo e qualquer consumidor sente. Mas o que acontece é que realmente é transmissor de doença. Então, o que a gente fala, são potenciais transmissores de doenças, né? Quer dizer, a partir do momento que tem e que se constata a presença ali do pelo no alimento. Então, por esse motivo é que a gente entende que realmente teria que ser alterada ali, as normas, alterada a legislação, ser muito mais rígido do que é. E veja que, como a gente fala, então, além de ser tolerado, quer dizer, é encontrado além do limite. Então, por isso é que nós aqui sempre cobramos, enfim, das autoridades, no caso da agência reguladora aí, não só providências para retirar, mas também de uma alteração da norma, porque realmente é necessário critérios mais rígidos. Pois é, a agência Anvisa, quando determinou, quando criou essa norma em 2014, que no caso dos molhos, purês e extratos, ela permite um fragmento de pelo de roedor para cada 100 gramas
Mas a Anvisa disse que era inviável muitas vezes eliminar todos os fragmentos. É mesmo inviável isso para a indústria? Pois é, nós como entidade que defende o consumidor, a gente não pode aceitar, né, que seja realmente inviável. A gente tem que cobrar, né, cobrar que realmente o segmento e por isso é que tem que ter, como a gente diz, tem que ter uma norma mais rígida, tem que ter uma fiscalização também mais rígida, mais frequente, porque a gente não pode aceitar que esse tipo de situação aconteça, colocando em risco a saúde do consumidor. Então, por isso é que a gente tem que estar muito atento, sempre cobrando providências e é importante que a gente possa, né, aqui, aproveitar essa oportunidade para abordar um pouquinho esse assunto, para falar sobre isso, para que os consumidores realmente fiquem atentos e se, inclusive, encontrarem produtos aí no mercado, porque, claro, isso é uma medida que foi tomada, mas que, infelizmente, a gente sabe que muitas vezes acaba acontecendo de ser localizado no mercado os produtos que estão sendo ali suspensa a sua venda. Então, é importante que os consumidores tenham essa informação e também façam, e muitas vezes, denúncias aos órgãos de proteção ao consumidor, à própria vigilância sanitária, na medida em que eles localizarem produtos que estão sendo vendidos, ou seja, desobedecendo ali a norma. Então, isso também é importante essa conscientização, é importante a gente poder falar nesse assunto, explicar e realmente contar ali com essa, digamos, parceria dos consumidores para que a gente realmente tenha uma melhoria do que acontece hoje no mercado. Pois é, mas, desculpa, Kelly. Não, vai. Não, é que se o legislador diz que é inviável, é porque a presença de ratos, né, certamente no processo de envasamento, né, desses produtos, a presença de ratos é inevitável, é algo que não tem como tirar. Eu suponho, vocês vão a esses locais, comparecem a esses locais, existe uma fiscalização, como é que funciona isso? É a vigilância sanitária, né, que faz esse papel. Então, o que acontece é que a gente, agora, como a Proteste é uma entidade, né, que defende os consumidores e faz, inclusive, testes de produtos, e a gente sabe que, infelizmente, essa situação acontece no mercado, é por isso que a gente cobra que haja melhorias, que haja... Agora, claro que a gente não pode, como consumidor e como representante de consumidores, aceitar simplesmente essa informação de que, olha, realmente é uma situação que, não, a gente sabe que a indústria tem que ter controle, tem que ser adotados métodos e práticas, como a gente diz, né, práticas ali na indústria, para evitar esse tipo de situação, com certeza. Você falou impressionar. Não dá pra gente aceitar simplesmente, porque acredito que essa seja uma alegação por parte da indústria, por parte dos fornecedores, mas a gente não pode aceitar isso, a gente tem que cobrar que realmente sejam adotadas providências para que a gente tenha, como consumidor ali, produtos com, enfim... com mínimo de qualidade, consumo, né? Não só qualidade, mas com higiene, né? Até porque, como eu falei, não é simplesmente uma questão... isso são... ser encontrado ali o pelo do roedor realmente significa o quê? Significa que as pessoas estão expostas porque eles são potenciais transmissores de doenças, é o que eu falei. Então, por isso é que é tão importante essa participação também do consumidor para denunciar, eventualmente, se os produtos ali não foram retirados do mercado. Você falou em pressionar, em cobrar, em denunciar, mas eu queria pegar nesse ponto da legislação que fala que tem um limite permitido. Vocês acreditam que pode haver mudança nesse tipo de norma da Anvisa? Vocês estão pressionando? Sim, há algum retorno nesse sentido? Temos que cobrar nesse sentido. A gente pede e a gente espera que realmente haja ali uma sensibilidade maior por parte da agência e para que seja feita a alteração. Uma série de coisas, quer dizer, a gente como, enfim, entidade de consumidor, a gente pede para que haja a alteração das normas, a alteração muitas vezes, inclusive de leis. Por quê? Porque a gente sabe que às vezes, muito embora elas existam, elas são de forma, acabam sendo não rígidas, né, mas permitindo ali que haja realmente um comprometimento, muitas vezes da saúde, como acontece nesse caso, e às vezes com relação à segurança do consumidor. Por isso que a gente tem que fazer esse papel sempre de cobrar, então, das autoridades essas mudanças. Sônia Amaro, supervisora institucional da Proteste, obrigada por conversar com a gente aqui na Rádio Gaúcha nesta manhã. Obrigada e um bom trabalho. Obrigada pela oportunidade. Bom dia a todos. Bom dia. A gente estava falando antes, e parece tão inacreditável, mas em outros produtos, em outros tipos de alimento, também tem uma quantidade permitida.
Sim, tem vários alimentos, tem essa norma de 2014 da Anvisa e tem vários alimentos que têm uma limitação de matérias estranhas, né? Por exemplo, geleias de frutas podem ter 25 fragmentos de insetos para cada 100 gramas. Ah, mas isso é tudo bem, né? Uma abelhinha, comer uma abelhinha não tem... Chá de camomila, 5 insetos inteiros mortos para cada 25 gramas. Oi? Como uma latinha de 25 gramas, tem 5 mosquinhas lá dentro, é isso que tá me dizendo? É isso que tu tá me dizendo, gente. Não, tem alguns insetos que não vale, tá? Nessa norma. Mosca, Abelha barata pode. e formiga representam, segundo a Anvisa, um risco muito grande para a alguns saúde. insetos que não pode. podem. Não, a abelha faz bem pros olhos. A mosca não pode. Mosca não, barata não, formiga também Menos, não. bom, também estamos, que bom, né? Mosca, barata é Canela, chocolate, No viu, chocolate Kelly? tem também? Chocolate e achocolatado, Não. pode ter pelo de roedor, Não, orégano, 20 fragmentos em 10 gramas, né, café. Jane, certamente existe uma razão para isso, se a Anvisa está dizendo, e a Anvisa é bem rigorosa, se ela está dizendo que é impossível, né, eu fico imaginando, eu não sei como é que é o processo de envasamento e tal, numa empresa dessas, mas imagina uma grande indústria com comida, né? Comida, doce, por exemplo, a geleia, a gente tá falando de geleia, imagina, é evidente que vai atrair bicho, né? Por mais que se tente impedir, um ou outro vai acabar passando, né? São curiosidades que tem de falar com o engenheiro de alimentos, mas assim, Davi, tem essa tolerância, tem esse limite e as empresas estão ultrapassando o limite. Que é o caso desses lotes, né? Tipo aquele que tem 5 insetos, está com 6 insetos. Por exemplo, entendeu? Foi E no caso, essas análises que geram essas resoluções para recolhimento dos produtos, elas são feitas por amostragem, né? Sim. Então, assim, deu azar de que aquele lote foi analisado algum produto. Mas, assim, quantos lotes não ficam e não chegam na prateleira para o consumidor? E quantos já foram, sem né? serem analisados. Esses- Já comemos, né? Inclusive. Esses foram comercializados, sabe-se os estados? As análises foram feitas em Santa Catarina, destas 5 marcas. Olha aí, Davi. Nesses lotes que envolveram essas 5 marcas de hoje foram feitas em Santa Catarina. Mas, assim, a gente não tem ainda algum posicionamento aqui dos supermercados do Rio Grande do Sul para saber se esses lotes chegaram até aqui, né? Os lotes, inclusive, quem quiser consultar para Estão saber lá no quais são os site. lotes, né? Porque eu friso isso, porque não são todos os produtos destas marcas, são alguns lotes destas marcas que tiveram essa proibição por parte da Anvisa. Pode consultar no site da Rádio Gaúcha. Entra lá, né, gente, radiogaúcha.com.br para verificar, né? Aquele molinho de tomate que você fez o macarrão pode ter tido um ingrediente especial, conquistou, Mas né? você já comeu, acho que nem é melhor. É melhor. É melhor não olhar. É melhor não olhar. Deixa Né? Se o almoço já está encaminhado Já hoje. foi, talvez, né? deu. Canta pra subir, né? É o famoso canta pra subir que vai. E como dizia meu avô, uma hora come menor. Ou faz em casa, né? Eu conversei agora até. Corta o tomatinho, eu dou uma receita boa se você quiser. Sabia que o Davi cozinha, né? Muito bem. Muito bem. Muito bem. bem. Mas nada de suflês, viu? Nada de suflês. Feijãozinho com arroz, um bifinho, Tá bom. tá? Um carreteiro, essas coisas. Comida de verdade. Comida de... Ele escreve comida. sobre isso hoje, sobre a comida. Mas eu conversei com a nutricionista do Mesa Brasil Sesc, Ana Carolina Ferreira, para pegar uma receita que daqui a pouco eu vou botar também lá no site da Rádio Gaúcha de como fazer em casa. Hoje essas marcas eram de molho e de extrato. Qual é a diferença, né? O extrato é o tomate puro, com um pouquinho de sal. O molho já põe cebola, alho, temperinho, né? Ele já é temperado, tudo. Eu gosto desse que já é pronto. A gente tá me olhando com uma cara de que não é... Não, para, tá Fazer bom. em casa, ô Davi, me ajuda. Faz Eu em quero. casa, é barbada, Casa, né? barbada. O Davi faz um apelo Nossa. para as mulheres no final da coluna. Sim, aprenda a cozinhar. Ô, Davi! Vou lançar um livro de receitas, tá? Não é difícil. Eu faço a comida dos meus filhos em casa. Então, o barbada. almoço deles sou eu que Eu faço. faço também. Eu que faço. Ah, então, tu que faz, não é tua mulher? Tamo junto, então. Então tá. Mas Fala. a dica da nutricionista Ana Carolina é fazer o extrato e congelar. E depois congelar o tomate purinho lá. E aí depois ir tirando. E na hora que tira para fazer comida, aí tempera. Com alho, com Um refogadinho sal, de alho e cebola, assim. faz aquele refogado. Vai Dá tá pra me dando botar uma uma fome. cenoura, inclusive. A cenoura A cenoura engrossa, é uma dá boa. um ganho nutricional legal no
no molho de tomate. Dá pra botar até uma beterraba também, né? Isso é legal. Mas assim, tá, e como é que a gente lava o tomate pra não ter em casa os tais dos pelos, né? Dá pra fazer isso. Ela dá uma orientação já na hora de comprar, não cuidar bem pra fruta não tá rompida, né? Porque o tomate, ele, se tá muito maduro, ele se rompe, né? Então aí pode entrar alguma impureza. E aí ela dá a dica de como lavar. Vamos ver? Vamos lá. Lavar bem na água corrente para tirar a sujeira, a terra, aquilo que é devido aos olhos, né? E depois fazer a higienização mesmo, numa bacia com água, né? E aí seguir a medida aqui. De 1 colher de sopa de água sanitária para cada 1 litro de água que for nessa bacia. Essa água sanitária é a água sanitária que a gente usa para fazer limpezas em geral, né? Vai ter escrito ali se ela é própria para alimentos ou não, vai ter na embalagem. Deixa ali 15 minutos no máximo de molho, né? Para o tomate não deixar passar desse tempo, porque a pele dele é bem porosa, né? Só para não passar o gosto, né, da água sanitária. E aí depois enxágua bem a água corrente. É água sanitária pura, tá? Não pode ter outros produtos de limpeza. Água sanitária pura nessa porção que ela disse e por 15 minutos só para não entrar muito na fruta, né? Aí com isso lava bem, lava em água corrente e aí depois cozinhar, não precisa nem botar água, porque o tomate já larga uma água, né? Então, a minha mãe bem até desmanchar. Ela disse que no máximo meia hora a minha mãe dá pra fazer um bom extrato. bota uma água com vinagre. Pra lavar? Pra lavar. É uma boa dica também. Kelly? Oi? Vamos tirar a dúvida com o engenheiro de alimentos, Cláudio Luiz Crescente, professor da PUC, engenheiro de alimentos. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Tudo bom? A gente estava com a dúvida a respeito do processo de industrialização ou do fechamento dessas embalagens. Por que existe uma quantidade permitida pela Anvisa, né? Porque não tem o que fazer, realmente não há como fazer essa separação, sempre vai ter uma quantidade mínima, isso não significa risco à saúde? Eu gostaria que o senhor nos ajudasse como profissional e conhecedor do assunto. Não, a gente tem que ver a questão do limite, né? Existe um limite permitido que é justamente, como eu estou trabalhando vamos dizer assim, um alimento que é de origem vegetal, todo o processamento, por mais que a gente limpe, por mais que a gente execute todos os processos adequadamente, sempre vai existir alguma coisa que possa vir desde lá da plantação, do manuseio, alguma coisa pode sempre ficar no alimento. Então existe um mínimo permitido que não vai causar nenhum dano. Agora, quando esse nível ultrapassa esse limite, daí a gente está com problema em todo o processo, porque daí não foi feita uma limpeza adequada, uma higienização adequada, uma sanitização adequada desse material. Então, por isso que existe um mínimo que sempre vai acontecer. O ideal é que não tenha nada. Professor, por que sempre vai acontecer? No caso, pelo de rato, né? O roedor que você está se referindo é rato. Caso... Não, só para entender, não tem como evitar fazer uma desratização, alguma coisa assim nessas indústrias, ou o veneno da desratização seria nocivo? Indústria. Que às vezes o processo, esse pelo não vem da indústria, às vezes vem lá da própria plantação, daí tu não tem este controle total, a empresa teria que plantar tudo em sistema fechado, daí o custo também vai, né? A gente tem um outro lado também. Pode ser da plantação, vamos simplificar aqui, pode ser Isso, plantação, é dado transporte, no armazenamento. Então a gente tem que pensar que a gente está trabalhando em grandes quantidades, né? Não é aquela situação que eu estou trabalhando em casa, que eu tenho ou a minha horta em casa, que é diferente. Agora, quando eu estou trabalhando numa quantidade muito grande, a existência de algum material pode ocorrer, tá? O ideal é que não ocorra, mas e o que é permitido pela Anvisa é um percentual muito, muito pequeno, né? Aquela coisa que tu não vai... representa nada para a saúde. Não. É aquela coisa que pode existir alguma coisa, então tu não vai tirar um lote inteiro porque tu encontrou lá
né, eu agora não me lembro os valores, mas imagina uma quantidade mínima e tu destruir todo um lote. Agora, quando esse mínimo, e que é um mínimo bem mínimo, né, ultrapassa, daí sim, daí teve problema ou no processamento, ou não foi feito um processo de higienização, ou o transporte não foi adequado, ou o armazenamento do material, matéria-prima, produto final, não foi adequado, ou a embalagem não foi realmente bem sanitizada antes de ser utilizada. Então, tu tem N problemas. Então, por isso que tu tem o mínimo. Se ultrapassar esse mínimo, alguma coisa ocorreu. Daí sim, daí pode ter outros problemas envolvidos, né? Claro que aí entra a Anvisa, como entrou nesse caso. Perfeito. Exato. Esclarecida a dúvida, então, professor Cláudio Luiz Crescente, que é professor, então, lá na PUC, é especialista nessa área, né? Tá reconhecidamente aqui nos esclarecendo, já que somos leigos. Muito Sim. obrigada pela gentileza de atender a Rádio Gaúcha nessa manhã. Um bom dia e bom trabalho para o senhor. Bom dia. São 10